Bem-vindo você que acha que software gratuito é grátis para a empresa. Nunca é. Fique com a gente, Salah, Pantufa e Gui, e depois da vinheta entenda o que queremos dizer. Falando sério agora, eu sou o Pantufa, esse é o Gui e esse é o Salah. Hoje tocaremos num assunto que você provavelmente nunca parou para pensar, mas o seu chefe já. O software grátis é realmente gratuito para a empresa? Salah, hoje o assunto está bom. Esse assunto é bom, Mas porque me antes, lembra histórias. dê o seu like ou o seu dislike. Importante É interagir. participar. Comenta aqui. E esse Baby Groot? I am Groot. E se inscreva no canal. Fechou, Salah? Você que não sabe quem é o Baby Grunt, Todo mundo sabe, é Baby Nossa. Groot. Groot. G-R-O-O-T. você Groot. que não sabe quem é o Baby Groot, pesquisa no Google e diz pra gente aí o que é, porque eu não sei. Bora, Salah. Bora, Salah. Saladinha. Vamos começar. Esse vídeo eu vou deixar pra você fazer a intro. Gui, esse é um assunto muito interessante que quando o cara pensa assim, né, no lance, software gratuito é melhor, porque né, ele funciona bem, tem um apoio da comunidade, é gratuito e tal, e só alegria, bom para a empresa, bom para todo mundo. Nem sempre é assim. Me lembro de uma empresa que eu trabalhei alguns anos atrás, onde eu fui instalar o Zimbra. Vocês conhecem o Zimbra? Zimbra com esse, servidor de e-mail, certo? Isso, fui instalar o Zimbra. Porque não queria usar um e-mail, Um Google, Exchange. um Exchange, um Office 365. Não, vamos botar o Zimbra, vamos ter um servidor de e-mail dentro de casa. Puta arrependimento. Eu falei, não, porra, legal, vamos colocar. Uma trabalheira. A gente tava usando a versão Community Edition, a versão gratuita, a versão da comunidade. E depois de muitos meses implementando e tendo diversos problemas com bloqueio, spam, e não entrega, não recebimento, a gente viu que saiu muito mais caro instalar um software gratuito do que contratar um serviço profissional, contratar um Office 365, por exemplo. Mas eu não entendo, Salah. Como é que foi a reunião da escolha do Zimbra? Custos, né? Custo. A empresa tinha um determinado número de funcionários, a conta dos serviços que foram cotados era por usuário, já existia alguém dentro da empresa que trabalhava com o Linux e tinha a capacidade de instalar o Zimbra, eu, né? Lá com meus 3 meses de experiência com o Linux, não, porra, deixa comigo, deixa que eu instalo, confia no pai. Não, eu não confiaria em mim. Certo. Pra ficar bem claro pra nossa audiência, então, o Zimbra que era gratuito, tu tinha mão de obra dentro de casa ali, Barata. competência duvidosa. Mas, por que ficou caro? Ficou caro devido, né, às indisponibilidades que a gente teve, aos e-mails não recebidos, aos e-mails que não foram enviados. Enfim, em resumo, o que eu quero dizer? De repente, quando tu utiliza um software que é livre, né, que é um software, digo, que é gratuito, você tem que ter um profissional que tem experiência naquilo, que entende exatamente como implementar da maneira mais eficaz, da maneira mais eficiente, da maneira que a sustentação não gere problemas. Nesse caso que eu dei de exemplo, que é um caso real, um caso que eu passei, no qual eu não havia a experiência necessária para a instalação de um servidor de e-mail na época, e a empresa também não queria investir num outro profissional, né? Depois de um tempo chegou-se à conclusão que foi um erro, né? Afinal, se a gente tivesse contratado um serviço de e-mail profissional, ou de repente um profissional que seria mais caro do que eu era na época, para a instalação de um servidor de e-mail, teria sido muito mais barato. Mas eu acho que ainda hoje tem muita gente que acha que o software gratuito é de fato gratuito. E nunca é. Você tem que pensar o seguinte, Cezão exemplificou um caso maravilhoso, que
falou é um software grátis que depois custou, porque pensa, esse tempo de operação, o tempo do analista alocado para fazer aquilo funcionar, o problema que gerou para toda a empresa de e-mails não entregues, de e-mails entregues, constrangimento do pessoal, o e-mail não chegou. Não, e tem mais, né? Afinal, eu era responsável por uma outra área, né? Eu era responsável por manter um sistema web no ar e foi colocado, o cara mexe com Linux, deixa que ele instala. Ou seja, eu saí da minha função original, deixei de desempenhar aquela função, né? Aquela área ficou descoberta e passei a fazer uma coisa que eu não tinha experiência e fiz mal feito. Certo? Ou seja, a gente teve um prejuízo duplo, que uma área ficou descoberta e a outra onde eu comecei a atuar foi mal feita por falta de experiência. Então, Salah, tu tá dizendo para nossa audiência que software proprietário pago é sempre muito melhor? É sempre muito melhor, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para que seja implementado de maneira correta, de maneira onde se possa colher bons frutos dessa implementação, é necessário que essa escolha seja baseada em alguns fatores, e não somente no ser gratuito ou não. É entender se a mão de obra que a gente que a empresa já tem dentro de casa é suficiente, se ela está disposta a investir num profissional que tenha qualificação para trabalhar com aquilo, se ela está disposta a investir nos profissionais que já estão dentro de casa para profissionalizar, especializá-los para esse tipo de serviço. Então tem que ser tudo colocado na balança, não apenas a licença de um software é 5 mil e a outra é gratuita. Vamos na gratuita. Eu acho que são vários fatores que devem influenciar nessa decisão. Eu tô triste contigo, porque eu não tenho o que argumentar. Eu não tenho um contraponto. Não concorda nem discorda? Muito pelo contrário. Audiência. Porra, adorei chamar o pessoal de audiência, usa lá. Followers. Inscritos, co-founders, corujas. O que a gente quer dizer, às vezes você tá lá na empresa, olha só, e daí o seu chefe vai falar o seguinte, porra, a gente precisa, agora a gente cresceu, a gente tá com 70 funcionários, e eu queria um e-mail para cada um. Aí você vai dizer pro seu chefe o seguinte, chefe, deixa com o pai já manja aqui do 105. Eu vou colocar ele num post fixo aqui, fazer um LDAP, a gente autenticar todo mundo aqui, eu conto separado do e-mail de todo mundo, a gente faz aqui uns domínios DNS, MX, a gente configura tudo aqui. Ô Gui, você tá olhando a cara de pantufa atrás da câmera. A cara de quem já passou por tudo isso. O que é isso? Quem já brigou muito com Spam House, Hotmail, SNDS, quantas vezes acessando o SNDS do Hotmail, pedindo desbloqueio de IPs, fazendo testes. Vocês sabiam, uma curiosidade da Cofobs, temos 2 integrantes aqui que falavam diretamente com o pessoal do Hotmail, do Gmail, do Zipmail, do Outlook, para liberar e-mail deles. Para você que não sabe, todas as organizações que possuem um AS, um Autonomous System, lá do NIC-BR, né, tem recursos próprios de numeração de IPs, IPv4, IPv6, tem direito a um telefone chamado InocDB. É isso, Pantufa? É isso. InocDB. O que é esse InocDB? É uma comunicação direta entre os administradores de quem possui AS. Então, isso que o Gui está falando, o que é? A gente tinha um contato direto, por exemplo, com o pessoal de UOL, de Hotmail, isso no Brasil, né? Falando no Brasil, Globo, então todas essas grandes empresas e provedores, a gente tinha um contato direto para conversar com eles. E nesse caso a gente utilizava, era realmente para pedir desbloqueio de IPs e... Pelo amor de Deus. Eu não estou mandando spam, mas senhor, o senhor mandou 1 milhão de e-mails só hoje, e são 3 da tarde. São e-mails válidos. Mas deixa eu finalizar meu raciocínio. O raciocínio é o seguinte, daí você fala pro seu chefe, mas putz, a gente bota isso aí aqui para rodar e tal, 70 pessoas. E daí, o que acontece? Você não calculou que esse servidor tem que ficar sempre ligado, que você sempre vai ter que estar 24/7, que o cara vai poder querer receber um e-mail domingo. Daí como é que contabiliza a hora do analista, que o cara não recebeu a hora? E como é que contabiliza o trampo se eventualmente esse sistema ficar fora do ar? E se você pegar férias, sabe? Então isso tudo tem que levar em consideração. E
Aí você vê um workspace do Google cobrando R$24,90 por um serviço de e-mail por usuário. Aí você vê 70 pessoas, R$24,90, daí mas vem e-mail, vem G-Drive. Putz, eu tive um cenário parecido, mas bem menos expressivo, que foi a gente, precisamos criar aqui uma pasta compartilhada na cloud aqui, que a gente precisa um Object Store. A gente precisa criar um espaço em nuvem para os funcionários mandar objetos, mandar arquivos. Sabe, vamos fazer o quê? G-Drive ou OneDrive? Não, deixa eu, vou instalar um iCloud aqui. Cloud. E vamos configurar isso aqui, PHPzinho, servidor, aqui 4 GB de RAM, a gente roda um PHP com uma SQLzinho aqui, cria usuário para raça, a galera começa a usar. Olha só, precisa de um cara agora, né, para manter aquele ambiente no ar. Manter aquele ambiente no ar é backup dos arquivos, a galera tá jogando para lá, arquivo para lá, tem que fazer backup daquele cara, então você tem que pagar o storage praticamente dobrado. Tem que monitorar se aquele cara tá up, tem que monitorar se não está sendo atacado, porque aquela merda está exposta na internet e essas merdas daí elas são vulneráveis. Tem que... esqueci mais uma coisa. Tem que ter um cara que saiba Linux e saiba PHP e saiba. Então, ao invés de simplesmente já tá atrelado lá no Workspace de R$24,90. Então, às vezes a gente... eu vou aqui dar a ideia pro meu chefe da gente economizar R$10.000 por mês, mas tu vai estar criando uma demanda de mão de obra interna e que não é fácil achar uma mão de obra que mexa com isso. Tá cada vez, não vou dizer que tá cada vez mais fácil ou mais difícil porque eu não sei, mas é uma mão de obra que tu precisa procurar no mercado, certo? E já dizia Ptolomeu. Já dizia o sábio, né? Várias cabeças pensam e tendem a resolver mais problemas do que apenas uma cabeça. Então, se você tem um serviço que é gerenciado, como do Google, como da Microsoft, onde tem profissionais especializados, né, para manter aquele serviço no ar, resolver problemas, de repente é melhor você investir um dinheiro a mais nisso para que problemas não ocorram ou quando ocorrerem, que eles sejam resolvidos de maneira mais rápida, do que você deixar um ou dois profissionais para resolver isso e de repente o tempo que você vai ficar offline, a perda de arquivos, perda de informações pode sair muito mais caro. E eu estava pensando numa coisa que o jovem iniciante em Linux, principalmente, ele tem essa ele é afoito às vezes. Gana. O que acontece? Quando o cara usou Linux, né, durante ali a adolescência e pré-adolescência dele. Sim. É o que os adolescentes mais fazem hoje é usar Linux. Não, Windows, desculpa. Tá. O adolescente e o pré-adolescente usando Linux. A criança, né? Hoje em dia a criança já nasce mexendo no computador. E aí, de repente, ele descobre o mundo Linux. Cara, ele descobre que existem, né, softwares gratuitos. Ele tem essa ânsia de querer fazer... Não, vamos instalar tudo de grátis, tudo gratuito, tudo software livre, tudo open source. E o que eu quero dizer não é que não funciona. Funciona. Só que muitas vezes tu precisa ter um cara que manja muito daquilo para manter no ar. Então às vezes não vale a pena. Às vezes vale mais a pena você contratar um serviço que é gerenciado, tu vai ter um custo um pouco maior, mas que a longo prazo tu vai ter muito mais vantagens, né, do que aquele custo a mais que tu teve que investir. Então acho que eu fui um exemplo disso. Quando eu comecei, né, a mexer com Linux, eu queria instalar tudo que era software livre, tudo que era free, tudo não é o melhor do mundo. E com o tempo, com a experiência, a gente vai vendo que tudo depende do ambiente, depende da empresa. Isso que eu queria agora fazer, agora eu tenho um contraponto. Tem casos que não vale a pena tu pagar. Tem casos que não vale a pena tu contratar consultoria, pagar a licença de software caro. Tem casos que não vale. Tem casos que às vezes, vou citar um exemplo. Uma empresa que tem uma equipe de DevOps, de SRE, de sysadmin, enfim, a galera mais focada nessa área, e precisa, por exemplo, implantar um ELK. Só que não é um ELK parrudão para aguentar a tranca, é um ELK simples. Um ELK ali para persistir uns logzinhos, para mostrar, para coletar. O cara tem já um ambiente em cloud. Vale a pena esse cara entrar no site da Elastic? Vale a pena esse cara ir lá e criar todo o ambiente cloud, pagar por mês uma grana que não é barata? Do que ele pegar essa solução da Elastic e instalar numa VM que ele tem na cloud, sendo que é um single node, sendo que é um ambiente que não é crítico, sendo que é um ambiente que se cair só vai ficar sem log, né? Ou sem uma métrica de performance lá, um APM da vida.
Sei. Nesse caso, vale a pena. Não, deixa com o pai faz. Sacou? Nem sempre... Nossa, minha experiência com consultoria, eu não vou nem citar nomes de empresas, mas assim, eu tive umas empresas aí de três big, não a marca de chiclete, né? Big Techs. E não foram boas, assim, porque os caras simplesmente... eu quero comprar um software, quero comprar aqui uma solução pronta que eu não quero me incomodar. Então eu quero consultoria, daí tem que fechar com um parceiro dos caras, não pode falar diretamente com os caras. Você nem pode falar. Empresa de 3 siglas aí. Deixa pra lá. É. Vai que ela queira patrocinar a gente. Vai, né? Verdade. Aí a gente vai ter que De 3 decidir. siglas não, de 3 letras. E daí o consultor chega, eles pedem log e ficam mandando pra lá, e a consultoria fica pedindo log, o suporte fica pedindo log e ninguém resolve nada, assim. Então tem que... Porra, é tudo na Às vezes vida. acaba burocratizando demais, né? Isso, e que às vezes tu num fórum resolve, entendeu? Então às vezes, porra, pra que eu vou usar um Red Hat, um Oracle Linux se eu posso usar o Ubuntu? Por que eu vou usar o Ubuntu se eu posso usar o Oracle Linux? Cada caso, pai, é um caso. Depende de onde tu tá, depende do que tu vai rodar, depende qual que é homologado para o quê, depende do contrato que a tua empresa tem. Às vezes a tua empresa é parceira da outra empresa e vale a pena fechar negócio. Então, isso é até uma dica pra galera que tá começando, que é, não chega na empresa pagando de gatão, porque tu não sabe a realidade da empresa, por que ela tá daquele jeito. Eu vejo muita gente entrando, você quer só gambiarra, você quer só gambiarra. Tu não sabe quanto tempo o cara teve pra fazer aquilo, tu não sabe qual era a experiência do cara, às vezes o cara era datilógrafo, e botaram o cara pra configurar um postfix, e daí tu tá lá zoando que o cara configurou um postfix errado. Isso aí, inclusive, eu acho que daria um outro Dá um baita outro vídeo, do que não fazer quando chega numa empresa nova. Bem lembrado, bem observado, tu é mestre. Não, eu... Mas é isso, tá? Sobre o não existe software gratuito, isso é fato, não existe software gratuito. A empresa vai estar pagando de alguma maneira, seja com mão de obra, seja com manter o servidor ligado, seja com backup, seja com monitoramento, ela vai pagar o sistema de alguma maneira. Sei lá, eu encerro aqui, pra mim esse vídeo ficou esclarecedor, mais do que boa, no rejunte sujo. Já limpou muito o rejunte com... Nossa, minha mãe era um inferno, cara. Fazer areia box. Nossa, box, escovinha de dente, que boa, deixava o box brilhando. Bom, Gui, vamos encerrar por aqui, já temos Muitos vídeo cases. bastante Longo, completo. Agradecemos aí para quem ficou Até até o agora. final e um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.